A guerra em Gaza foi gradativamente empurrando a população palestina para a parte sul do território, onde situa-se a cidade de Rafah, na fronteira com o Egito, onde antes do conflito viviam cerca de 250 mil pessoas. Na medida em que Israel invadiu a faixa de Gaza pelo norte, na caça aos terroristas do Hamas e destruição do seu aparato bélico, a população foi se deslocando para o sul. Primeiro trataram de escapar de Gaza, primeira cidade a ser atingida, e foram para Khan Yunis, na parte central do território. Só que, passado algum tempo, aquela cidade também passou a ser bombardeada, obrigando a população a fugir mais uma vez, indo então para Rafah. Enquanto cerca de 35 mil pessoas morreram pelos ataques, o grande contingente buscou refúgio naquela cidade da fronteira, que hoje concentra 1,5 milhão de pessoas. A grande maioria instalada em tendas fornecidas pelos serviços humanitários da ONU. Porém, carecendo de alimentos, medicamentos, água e o que demais necessário à sobrevivência. Desde que lançou a guerra, após os ataques terroristas a Israel, que mataram cerca de 1.200 pessoas, com o sequestro de outras 250, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu ir até o último reduto da faixa de Gaza para, como disse, exterminar com Hamas. Tenho dito que Netanyahu pode destruir todas as instalações do Hamas, matar todas suas lideranças e seus militantes, mas não acaba com a ideia da organização, pois toda essa mortandade de palestinos que está havendo só fará surgir novos integrantes e novas lideranças. Infelizmente, a questão palestina, ou seja, a concretização do seu Estado, ganhou respaldo internacional não pela ação do movimento pacifista palestino Fatah, que aceita a existência de Israel e defende uma negociação, mas pela ação terrorista do Hamas. Melhor dizendo, pela decorrência da ação terrorista do Hamas, que está sendo a reação totalmente desproporcional de Israel. Ao caçar os terroristas, o exército israelense tem matado um elevado número de civis, com predominância para mulheres e crianças. As imagens de prédios ruindo e gente sendo soterrada ou saindo retirada com graves ferimentos dos escombros têm chocado o mundo, e com isso fazendo crescer o apoio à causa palestina. É muito possível que o pós-guerra leve o tema para uma discussão no âmbito da ONU. Mas lembrando que em 1948 a ONU já havia decidido pela concretização de 2 estados na região, Israel e Palestina. Os israelenses de imediato aceitaram a proposta e constituíram seu estado. Os palestinos não aceitaram e, com o apoio do mundo árabe, foram à guerra contra Israel e perderam. Desde então ficaram à deriva, embora instalados em terras que lhes foram designadas na ocasião pela ONU. E é nessas terras que poderá se concretizar o Estado palestino. No entanto, estamos falando de futuro, porém há hoje uma realidade cruel, que poderá se tornar ainda mais tenebrosa, que é a anunciada invasão da cidade de Rafah, onde se concentra hoje a maioria dos habitantes da faixa de Gaza. Esta invasão já havia sido anunciada no início de março, pouco antes de começar o Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. No início desta semana, Israel retirou seu exército de Khan Yunis, na tática que atende pela sigla em inglês R&R, Rest and Replacement, ou seja, descanso e reposição. Neste ínterim, muitos moradores da cidade resolveram voltar para suas moradas. No entanto, o que encontraram foi só destroços, sem as mínimas condições de morar. Ou seja, o único local hoje para a sobrevivência é Rafah. Diante disto, crescem as pressões sobre o governo de Israel para que não realize o ataque àquela cidade.
Netanyahu já enfatizou que não vai desistir de seu objetivo de atacar até o último reduto do Hamas. O ministro do Gabinete de Guerra, Benny Gantz, assegurou nesta quarta-feira que o exército entrará em Rafah e voltará para Khan Yunis. Diante desta terrível perspectiva, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, saiu a campo. Disse ele: o que ele, no caso Netanyahu, está fazendo é um erro. Não concordo com a abordagem dele, disse o americano, ao responder uma pergunta sobre Bibi, como o premier é chamado, à Univision, emissora em espanhol dos Estados Unidos. Peço simplesmente que os israelenses cessem fogo, que permitam nas próximas 6-8 semanas o acesso total a todos os alimentos e medicamentos que entram em Gaza, enfatizou Biden. Resta aguardar para ver se o presidente do país, que é o maior aliado de Israel, será ouvido por Netanyahu. Com o panorama internacional, Jurandir Soares.